Há momentos na história política em que um simples comunicado se transforma em terremoto internacional. E o que vimos agora, vindos de Washington, não foi apenas um comunicado. Foi um ultimato. Foi o aviso final de que a paciência da maior potência do mundo chegou ao limite. O secretário de Estado do governo de Donald Trump, Marco Rubio, não deixou margem para ambiguidades. Ele usou as mesmas palavras que soam como um trovão nos ouvidos da oposição brasileira. Caça às bruxas, palavras que ecoam diretamente contra a atuação de Alexandre de Moraes. O ministro, que se acostumou a agir como se não houvesse limites agora, descobre que há sim um limite. E que esse limite tem nome, endereço e bandeira. Os Estados Unidos da América. O tempo da diplomacia educada acabou. O jogo dos recadinhos velados, escondidos em notas técnicas, acabou. O que vimos foi um recado de confronto. Rubio olhou para o microfone. Foi questionado sobre o que estava acontecendo no Brasil e respondeu de forma brutalmente clara: o que estão fazendo com a direita brasileira é inaceitável. Não é mais um exagero da oposição, não é mais só reclamação de quem perdeu uma eleição. É a própria diplomacia americana, ao mais alto nível, adotando a narrativa de perseguição judicial como oficial, e mais grave ainda, prometendo resposta imediata. Não em meses, não em algum futuro vago, em dias. Agora pense comigo. Que semana é essa que chega, considerada o palco perfeito para o confronto? Exatamente, a semana da Assembleia Geral da ONU. O lugar onde todos os holofotes estarão virados para Nova York. O lugar em que Lula sobe ao púlpito com o sonho de ser aplaudido como grande estadista, mas pode sair debaixo de vaias diplomáticas, exposto como figura de um país que atravessa sua maior crise de legitimidade externa. Enquanto Lula e sua comitiva se preparam para desfilar com sorrisos ensaiados, o secretário Rubio prepara a bomba. O anúncio de novas medidas contra o Brasil não virá em silêncio. Virá com o peso simbólico de ser feito no mesmo palco onde Brasília achava que brilharia. É o tipo de gesto pensado não apenas para punir, mas para humilhar. E aqui está o ponto. Eles querem constranger. Querem que o sistema que hoje comanda Brasília perceba que não manda fora dela. E por que tamanha dureza? Será que tudo isso se deve apenas à condenação de Bolsonaro? Claro que não. A condenação foi o estopim. Mas o verdadeiro problema começou quando Alexandre de Moraes decidiu exportar sua forma de agir além das fronteiras do Brasil. Quando atacou plataformas americanas, quando emitiu ordens dirigidas a empresas sediadas nos Estados Unidos, quando tentou calar cidadãos que vivem sob a proteção da primeira emenda americana, ali, o conflito deixou de ser sobre a política brasileira e passou a ser sobre soberania americana. Você consegue perceber o tamanho da linha vermelha que foi cruzada? Moraes, um ministro do Judiciário brasileiro, de repente se comporta como se tivesse autoridade para impor censura em território americano. É ou não é uma afronta direta contra a Constituição dos Estados Unidos? E os americanos, quando se sentem afrontados, respondem com força. Para eles, não se trata mais de Bolsonaro, ou de esquerda e direita no Brasil. Trata-se do dever de proteger o que eles consideram sagrado, a liberdade de expressão garantida pela primeira emenda. Enquanto em Brasília tentam fingir normalidade, em Washington o cálculo é outro. Eles dizem de forma clara: se um ministro estrangeiro usa seus poderes para tentar atingir empresas e cidadãos nossos, então, nós consideramos isso uma ameaça à nossa democracia. E, para a ameaça, há a resposta. E qual foi até agora a reação do governo brasileiro? Aquela que mistura amadorismo com arrogância. O caso de Alexandre Padilha é emblemático. Teve seu visto cancelado, decisão anunciada como consequência de seu envolvimento com programas considerados abusivos nos Estados Unidos, mas em vez de reagir com pragmatismo e trocar o nome da delegação, o Itamaraty resolveu espernear. Foi a imprensa dizer que entraria assim mesmo, que teria esse direito por causa do sistema da ONU. Uma birra infantil vestida de bravata diplomática. E como terminou? Em mais um vexame. Um governo sério,
Diante de um recado desses, teria recuado, elaborado outra estratégia, mas não. O atual prefere o confronto, prefere a marra, prefere acreditar que pode forçar os Estados Unidos a agir contra a própria decisão soberana. Isso não é só ingenuidade, é cálculo errado. E quem paga a conta da arrogância de Brasília nunca é o ministro que grita mais alto. É sempre o brasileiro comum, que vai sentir a crise na economia, no emprego, no preço do dólar. Agora, vamos pensar no que pode vir pela frente. Rubio disse que vai haver anúncio em dias. Anúncio que coincide com a ONU. O que pode estar nesse pacote? Podemos especular juntos. Uma das hipóteses é a aplicação da Lei Magnitsky, usada pelos ELEUAs para punir autoridades estrangeiras consideradas violadoras de direitos. Isso poderia atingir ministros do STF, políticos do entorno do governo brasileiro e até familiares. As sanções, nesse caso, seriam pessoais. Congelamento de ativos, restrições de viagem, exposições constrangedoras. Outra possibilidade é a punição econômica. Tarifas alfandegárias, barreiras comerciais em setores específicos. Se isso acontecer, o impacto na pauta de exportação brasileira é imediato. Produtos agrícolas, aço, carne, qualquer um desses poderia virar alvo de tarifas punitivas. E a consequência, aumento nos custos, fuga de contratos, empresas pressionadas. Mais ousado ainda seria o retorno de investigações antigas contra figuras centrais da política brasileira. Não podemos esquecer que casos como a Lava Jato repercutiram fora do Brasil, atingindo empresas listadas em Nova York. O sistema de justiça americano mantém essas investigações vivas. Imagine se alguma decisão desse tipo coincidisse exatamente com a semana da ONU. Você percebe a magnitude do humilhante espetáculo? Lula falando na tribuna sobre ética, democracia e progresso. Enquanto na mesma cidade, autoridades americanas abrem processos contra seu círculo político por corrupção. Não seria apenas embaraçoso, seria devastador. E diante dessa perspectiva, no que se transforma o discurso de Lula? Em eco vazio, em letra morta. E no que se transforma a imagem de Moraes? Em símbolo de um poder que quis ser maior do que os limites da Constituição brasileira e terminou criando uma crise internacional. Tentou controlar vozes no Brasil e terminou atiçando as maiores vozes do mundo contra si. Agora pare e pensa comigo. Onde essa escalada pode terminar? Quando a maior potência olha para um ministro estrangeiro e diz: "Você passou dos limites", haverá resposta. Não se trata de ameaça qualquer. É ultimato. Washington não gasta palavras em vão. E, quando ameaça, é porque já sabe qual será o próximo movimento. E a pergunta que deixamos no ar é: até onde eles vão? Sanções individuais já seriam duras, tarifas comerciais, ainda mais. Mas e se a punição for política? Imagine a cena. Governantes estrangeiros convidados a se posicionar. Imagine nações alinhadas aos Estados Unidos sendo pressionadas a criticar publicamente o Brasil na ONU. O isolamento seria visível ao mundo inteiro. Se você está entendendo a gravidade do que pode vir, já escreve aqui embaixo: ultimato. Isso ajuda a gente a fazer esse vídeo ganhar força e mostrar para todos que ainda há brasileiros atentos ao jogo de xadrez em andamento. No ápice desse tabuleiro, Alexandre de Moraes se vê não mais como juiz intocável. Se vê como alvo identificado por uma potência que não aceita invasões de sua soberania. E se antes os críticos de Moraes eram rotulados apenas como opositores internos, agora até mesmo senadores e secretários do governo dos Estados Unidos repetem a palavra que seus oponentes aqui já diziam: caça às bruxas. O argumento que Brasília dizia ser retórico agora virou diplomacia oficial. E aí você entende por que esse episódio não pode ser tratado como detalhe. E por isso eu peço: compartilhe esse vídeo agora com pelo menos 3 pessoas. Mande para seus grupos. Não podemos deixar que esse ultimato seja ignorado pela opinião pública. Esse é o recado mais forte já enviado de Washington para o Brasil depois da Guerra Fria. No final das contas, o que vemos é que Brasília jogou pesado demais contra seus adversários internos
E desagradou quem não poderia ser desagradado. Eles acreditavam que poderiam dominar o território de Vozes dentro do Brasil. Mas quando tentaram esticar esse domínio para os Estados Unidos, despertaram o gigante errado. E agora, conforme alertou Rubio, a resposta virá. Em dias, não em meses. E quando essa resposta for anunciada, o mundo vai olhar para nós, não com respeito como sonha Lula, mas com pena ou com repulsa. O tapete vermelho da ONU pode se transformar em um corredor de constrangimentos. E fica o recado final. Brasília está isolando o Brasil. Quem paga o preço é o povo. O ultimato foi dado. A paciência deles terminou. E os próximos dias dirão a intensidade do golpe. Agora eu quero ouvir de você. Qual você acha que será o tipo de punição que virá nesse pacote? Será que vamos ver sanções contra ministros, restrições contra familiares, tarifas contra a economia? Ou algo ainda mais profundo? Escreve aí nos comentários. Sua opinião ajuda a mostrar que não estamos dormindo diante dessa crise global. E claro, não esqueça, curta o vídeo, ative o sininho de notificações e inscreva-se no canal agora. Porque os próximos capítulos dessa história vão exigir acompanhamento dia após dia. Brasília pode fingir que nada acontece, mas nós vamos continuar jogando luz naquilo que eles prefeririam esconder. E fica aqui o meu recado. Chegou a hora da verdade.